E todas as informações agora do Tricolor Gaúcho na reportagem de Wagner Martins. Madison, jogador de 25 anos, é o 5º reforço do Grêmio para a temporada de 2018. Aqui no Tricolor Gaúcho ele vai vestir a camisa de número 21 e foi o primeiro nome da lista de laterais direitos que o técnico Renato Gaúcho indicou para a direção para substituir Edilson, que foi para o Cruzeiro. Eu estou preparado, né? Eu venho trabalhando para isso, para sempre estar evoluindo na minha carreira. E hoje estou tendo a oportunidade de estar aqui no Grêmio, ser da responsabilidade que é. O Edilson com certeza já fez a história dele aqui no Grêmio, conquistando títulos importantes, né? Copa do Brasil, o Tri da Libertadores. E eu estou aqui para fazer a minha história. A semana por aqui começou com muitas especulações. A primeira delas que vem de São Paulo, do possível interesse do Palmeiras na contratação do capitão do time, Pedro Jeromel, o Jeromito. André Zanota, diretor executivo de futebol do Grêmio, confirmou que o valor da multa rescisória para o Palmeiras tirar Jeromel aqui do Grêmio é de 60 milhões de reais. A outra informação dá conta do possível retorno do meia argentino Alan Ruiz, hoje no Sporting de Lisboa de Portugal. André Zanota comentou esta informação. A gente não costuma falar sobre especulação e ficar... eu prefiro falar quando tiver alguma coisa certa. Então, mais um nome especulado aí que sai, que falam... então, se tiver alguma coisa, vocês vão saber. Mas, por enquanto, não tem absolutamente nada. O Grêmio estreia no Campeonato Gaúcho nesta quarta-feira contra o São Luís de Ijuí. O técnico ainda não é Renato Portaluppi. A reapresentação do grupo principal acontece na próxima quinta-feira. Quem irá comandar a equipe nestes primeiros 5 jogos do Gauchão é o técnico interino César Bueno. E ele ainda não sabe se poderá contar com os reforços que chegaram neste início de temporada. O lateral direito Madison, o zagueiro Paulo Miranda, o meio-atacante Tassiano e os outros atacantes, o Tony Anderson e também Alisson, esses 2 últimos que vieram do Cruzeiro. Todos esses 5 jogadores precisam ter o nome publicado no boletim informativo diário da CBF até às 7 horas da noite desta terça-feira para terem condição de jogo. De Porto Alegre, Wagner Martins para o Fox Sports. E olha, polêmica eleição do Vasco está perto de ter um fim. Na próxima sexta-feira, dia 19, o Conselho Deliberativo vai se reunir para eleger Júlio Brandt ou Eurico Miranda. O repórter Flávio Vinick tem as informações. Uma eleição que parece não ter fim. Nesta segunda-feira foi anunciada a data daquele que deve ser o último capítulo dessa novela. A última etapa da polêmica eleição do Vasco, enfim, foi marcada. No próximo dia 19, sexta-feira, acontece a reunião do Conselho Deliberativo, que vai eleger o novo presidente do clube. A eleição é indireta. Votam 300 conselheiros, 150 conselheiros natos, 120 da chapa vencedora nas urnas, do Júlio Brandt, e 30 da segunda colocada, do Eurico Miranda. Na coletiva, o presidente do Conselho Deliberativo disse que não houve atraso nessa última etapa, já que o prazo no estatuto é até o dia 22. Ele explicou o motivo da demora do anúncio dessa reunião. A juíza, no seu despacho, determinou o prazo da realização da reunião até o dia 22, mas ainda não está feita a convocação. E não estava feita a convocação, por quê? Porque, no meu entendimento do despacho da juíza, eu não tinha como fazer a convocação da reunião do Conselho Deliberativo, portanto, da eleição no Conselho Deliberativo, sem a republicação da ata. Porque é a republicação da ata que determina qual é a composição do Conselho que vai ser convocado. Então, não podia convocar a reunião do Conselho antes da republicação da ata, que indicava quais seriam os conselheiros convocados para a reunião a ser convocada. Luiz Fernandes acusou o candidato de oposição, Júlio Brandt, de ser responsável politicamente por ameaças que vem sofrendo. Depois faz uma afirmação em sentido contrário, que o dirigente quer criar o caos, quer prolongar a convocação da reunião do Conselho, para criar um distúrbio, tentativa de criar o caos. O fato é que aquele ato foi uma afronta
ao Conselho Deliberativo do clube, foi uma afronta aos poderes constituídos do clube e teve como consequência essa enxurrada de ameaças, agressões que eu nunca tinha passado na minha vida. Em meio a tanta confusão, surgiu mais uma polêmica. Como o atual mandato do Eurico Miranda termina nesta terça-feira, dia 16, e a última etapa da eleição só acontece na sexta, e a posse do novo presidente só na próxima semana, durante esse período, o Vasco fica sem presidente. E o Palmeiras divulgou há pouco um vídeo com as primeiras palavras de Gustavo Scarpa como jogador do clube. Confere aí. Eu estou muito feliz em fazer parte da família Palmeiras. Podem ter certeza que não vai faltar empenho e dedicação para manter a força desse time tão imponente. E que juntos a gente possa lutar e conquistar muitos títulos. É isso, Scarpa, novo jogador do Verdão, temporada 2018. E olha, o Santos já está em Lins, onde estreia no Campeonato Paulista na próxima quarta-feira, exatamente contra o Linense. Mas teve jogador importante que não viajou. A repórter Caroline Patati acompanhou o Dia do Peixe. Durante toda a pré-temporada foi assim. Treino aberto para a imprensa só durante o aquecimento. Na hora da bola rolar, todo mundo para fora. Não seria diferente antes do primeiro jogo oficial do ano. É o estilo Jair Ventura. O treinador gosta de privacidade, mas também revela uma certa preocupação pela estreia no Campeonato Paulista. É o mais disputado, né? Acho que é o mais disputado não só pelos grandes, mas pelas surpresas. Todo ano a gente tem surpresa, mesmo eu nunca tendo disputado, eu sempre acompanho e vejo, né? E a expectativa é grande, ansioso, lógico, ansioso assim, mas mais tranquilo, bem focado nos nossos objetivos, sabendo que ainda é muito cedo, sabendo que ainda a gente vai sentir, principalmente com a parte física, já que os treinos foram muito fortes, mas que com o tempo a gente vai chegar ao Santos ideal. E falando em condicionamento, sabe quem fica fora do jogo contra o Linense? Eduardo Sacha não viaja. Vai precisar de mais alguns dias de trabalho intenso com a preparação física. Por outro lado, Jair aposta nesse primeiro jogo do Campeonato Paulista em 2 garotos, Yuri Alberto e Rodrigo. Já ouviu falar neles? Yuri tem só 16 anos, Rodrigo fez 17 agora em janeiro. Juntos balançaram as redes 3 vezes no jogo treino contra a Portuguesa Santista. Vitória por 8-1. Ambos são atacantes e foram integrados ao profissional por Elano em 2017. As 2 joias da Vila devem começar no banco. A expectativa é que o time titular tenha Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Romário, Renato, Alisson e Vecchio, com Copete, Bruno Henrique e Rodrigão. O comandante do Peixe ainda espera reforços. Com a saída do Ricardo fica evidente, acho que o departamento de futebol já deixou claro que está procurando um camisa 9, mas nós temos que olhar para dentro, né? Nós temos que olhar para a base, nós temos que olhar para os profissionais que aqui estão trabalhando e trabalhando muito, muito forte, para que possam reverter de repente uma imagem, né, ruim que ficou o ano passado. É um novo momento, é um novo treinador, então gera aquela competitividade interna, né, saudável, que é importante, todos querendo jogar. A intenção era iniciar a temporada com o grupo formado. Não deu. Mesmo assim, Jair Ventura discorda de Fábio Carille. Na semana passada, o técnico do Corinthians classificou o Santos como a 4ª força do futebol paulista na temporada. Definição que ano passado foi dada ao próprio Timão. Quando me perguntaram isso, eu falei assim, se for a 4ª força e ganhar o que ele ganhou ano passado, eu quero ser a 4ª força. Mas você olha para essa camisa do Santos aqui, você fala a 4ª força. Não pode, né? O Santos nunca vai ser a 4ª força. Acho que todos os grandes estão no mesmo patamar, principalmente quando jogam contra. Clássicos que são resolvidos em detalhes, a gente sabe. Então, não acho que nós não somos a 4ª força, só que cabe a gente mostrar isso dentro do campo, né? E foi lançado nesta segunda-feira o Campeonato Carioca de 2018 e este ano o embaixador é o maior jogador de todos os tempos, Pelé. Quem é rei também pode ser embaixador. A nobreza tem seus títulos e disso Pelé entende bem. Dos 14 conquistados pelo Santos, 9 foram no Maracanã.
Antes de ser ovacionado nos campos, os primeiros passos rumo à seleção brasileira foram dados no Vasco. E joguei a Copa Roca e fui convocado com a camisa do Vasco da Gama. Muita gente não sabe disso, por isso que eu falo, porque toda a minha vida foi no Santos, né? Depois do Santos eu fui para o Cosmo, mas o pontapé inicial foi aqui com o Vasco da Gama, no Maracanã. Foi a primeira vez que eu joguei na seleção brasileira porque fui convocado. Então, é uma história bonita. A história do futebol se confunde com a de Pelé. Clubes e seleção brasileira sempre estão em pauta. Quando o tema é Copa do Mundo na Rússia, Pelé demonstra desconfiança quando entra em campo um destaque individual. Eu lamento, mas eu acho que se nós formos pensar nisso, a gente não vai ter sucesso. A gente tem que pensar na equipe. É uma equipe, porque quando o Brasil ganhou os títulos todos, os mundiais, não era só Pelé, não era só Zico, era a equipe. Nós tínhamos vários excelentes jogadores. Eu acho que se não tiver a equipe formada, individualmente, um jogador só, ou dois jogadores, não ganha a Copa do Mundo. O rei do futebol demonstra outra preocupação, a escalação da seleção brasileira. Eu acho que ninguém consegue falar a escalação da seleção brasileira. E é isso que está faltando. Está faltando que a gente tenha uma seleção. E você vê que foi uma brincadeira, mas se perguntar, muita gente vai ficar com vergonha aqui, porque não vai saber escalar o Brasil. O futebol mudou muito desde a aposentadoria do embaixador do Campeonato Carioca. E a diferença técnica chama a atenção do rei. É triste o que a gente vê hoje. Fica meio difícil de falar, porque como eu sou atleta, fica difícil falar. Mas um tempo atrás, há pouco tempo atrás, que você falava em Eusébio, Cruyff, Beckenbauer, Bobby Moore, Pelé, Zico, Sócrates, né? Hoje você fala em 3 jogadores no mundo todo. Há um tempo atrás tinha 3, 4 em cada time. Pelé não parece disposto a passar a coroa de rei do futebol. Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar não têm o seu DNA. A dona Celeste e o seu Dondinho, eles fecharam a fábrica. Não vai nascer outro Pelé. Pelé está de chuteira nova. Recuperado de cirurgias no quadril e joelho, o rei não perde a majestade, mesmo com um novo companheiro, que não é Coutinho ou Garrincha.